Bom dia, família Nova Vida. Bom dia, família paraense. Estamos juntos, mais uma vez, com o programa Nova Vida, levando até você dicas, orientações e informações sobre tratamento e prevenção da dependência química. Mas, como você já sabe, o programa Nova Vida também tem seu lado de prestação de serviço. Por isso, hoje, nós vamos conversar com o advogado Nilton Maranhão. Você deve estar se perguntando por que eu vou conversar com um advogado. Eu explico para você. Aqui no Nova Vida, nós atendemos várias famílias e, lógico, os seus doentes e, entre eles, nós temos tanto empregados quanto empregadores. E depois de algumas conversas, eu percebi que ainda pairam muitas dúvidas, entre eles com relação à reforma trabalhista. Caso você não saiba, o doente que é dependente químico não pode ser demitido por causa da sua doença, mas existe muitas empresas que desconhecem essa lei e outras. Por esse motivo, eu converso com o Dr. Nilton Maranhão. Além disso, nós vamos conversar com ele sobre o porquê da redução de 50% de ações trabalhistas na Justiça, depois dessa reforma. O principal motivo são as dúvidas sobre como a nova lei seria aplicada pelos juízes e o maior rigor trazido pela reforma no acesso ao judiciário, como o dispositivo que impõe a quem perde o processo a responsabilidade de pagar custas processuais da parte vencedora. Então, não saia daí, porque nós voltaremos logo depois do comercial para falar sobre reforma trabalhista. Problemas com álcool e outras drogas têm tratamento. Espaço Nova Vida, especializado na prevenção e no tratamento da dependência química. Com uma equipe de profissionais com formação na área da dependência química, o Espaço Nova Vida trabalha a disciplina e a espiritualidade através da terapia cognitiva comportamental. Espaço Nova Vida. Informações 99983-0332 e 3229-3600. Supermercados Formosa e Espaço Nova Vida. Uma ação de amor. O sucesso de uma empresa é o reflexo de uma boa contabilidade. Contabilidade contábil. Contabilidade fiscal. Assessoria tributária e societária. E social doméstica. Contabilidade trabalhista e previdenciária. MEI. Declaração do IRPF e IRPJ. Contadora Lenise Moreira. Fone 980 86 71 15. Setor administrativo Andressa Silva. 982 36 86 10. Brasconta Contabilidade, Travessa Barão do Triunfo, 3898 Altos, bairro do Marco, fone 3277-5951. Brasconta Contabilidade, @gmail.com. A reforma trabalhista continua dando muito o que falar, mas uma outra parte dessa reforma trabalhista que não ganhou tanta notoriedade foi a legislação processual. Ela trouxe muitas alterações técnicas no sistema de andamentos das ações trabalhistas dentro dos tribunais, principalmente quando há rigidez em processos trabalhistas.
Já está aqui comigo o doutor Nilton Maranhão. Ele é advogado e vai nos ajudar a esclarecer alguns desses pontos. Doutor Nilton, recentemente, uma reportagem de um jornal de circulação nacional mostrou a redução das ações trabalhistas nos tribunais. Então, eu começo perguntando o porquê dessas quedas. A legislação que aí está, ela modificou diversos dispositivos da CLT, né? E a chamada reforma trabalhista, né? Ela modificou diversos dispositivos da legislação trabalhista, que já veio agora há um bom tempo, mas ela também alterou significativamente questões processuais, né, que estavam em tramitação. Então, existe um misto de aguardo de uma interpretação dos tribunais superiores a respeito de determinadas matérias processuais e até direito material também, e também em relação ao próprio receio, né? Tudo que é novo acarreta um certo receio. E até pelos operadores do direito também, né? Advogados, juízes, procuradores. Então, todos realmente estão tentando se adaptar, vendo a melhor forma. Se adequar. E também o próprio receio das pessoas que têm, por exemplo, o interesse de demandar. Elas sabem que, caso elas demandem de forma equivocada, elas podem arcar com determinadas custas, né? Agora, doutor, lhe pergunto, não prejudicou o trabalhador? Pois sob meu ponto de vista, sim. Sob meu ponto de vista, a mão, como eu costumo brincar, a mão pesou bastante para o lado do trabalhador, tornou-se mais rígido. Ainda que digam que não, que houve equilíbrio, mas penso, isso é opinião nossa, eu acho que ela foi extremamente rígida. Por exemplo, hoje as custas, elas são para quem faltar audiência. Ah, Custas, por exemplo, você desistir, você arca com custas. Então, existe a legislação nova impôs certas limitações. Até para conseguir uma testemunha é complicado, então. Então, vai ter que ter mais cautela, né? É preciso mais cautela. Inclusive porque a testemunha agora, ela pode ser condenada como litigante de má-fé. Que é até uma redação meio estranha, porque só pode ser... A testemunha pode ser solidária também? Pode na verdade ser determinada seria isso. pelo juiz? Existe um dispositivo que foi modificado dizendo que a testemunha pode ser litigante... Custa de processo, todas essas coisas? Ela pode ser litigante de má-fé. O que seria isso? Seria como se ela estivesse faltando com a verdade. Portanto, ela pode ser punida com digamos assim, uma multa pecuniária. O juiz estabelecendo... E antes funcionava assim? Não, antes não existia isso. Como era? Antes, na verdade, existia uma certa fiscalização pelo juiz. Isso daí sempre houve, na verdade. Os juízes, eles sempre foram, de certo modo, rígidos em relação às pessoas que ingressavam com o intuito de apenas e tão somente lograr êxito, né? Que são aquelas ações fantasiosas, aquelas ações aventureiras que a gente chama. Então, na verdade, já existia esse controle, né? Só que esse controle agora, com essa legislação, ele ficou muito exacerbado. Então, desculpa lhe interromper, já interrompendo. Falando português, claro, dentro da minha ignorância. Ficou mais difícil conseguir uma testemunha? Eu diria que é preciso ter mais cautela, é preciso ter mais cuidado, é preciso ter... E que cuidado é esse? O cuidado, por exemplo, de ter uma testemunha que realmente trabalhou, realmente tem conhecimento dos fatos, que realmente possa servir, né, de comprovação das alegações que estão sendo colocadas. Isso sim é que tem que ser observado.
Então, aquela situação de que, olha, você vai lá, eu te dou uma ajuda, isso daí já vai... Aliás, antes já era assim, né? Só que com essa nova lei ficou mais rígido ainda, né? Porque tem alguns advogados, né? Como eu posso falar, que já preparavam um processo para negociar. É isso? Será que eu estou errado na minha colocação? Eu sou leigo, né? Eu sou leigo, mas o senhor está entendendo o que eu quero falar, né? Então, o que eu acredito, né? Porque não houve muita discussão em relação à reforma. A reforma trabalhista, ela foi, no meu ponto de vista, ela foi imposta. Ela não foi amplamente discutida com a comunidade jurídica. Tanto que grande parte dos juízes não concordam com essas modificações. Vou lhe dar um exemplo. A justiça gratuita. Existe um limite de valores. Então, a justiça gratuita, em tese, só aquelas pessoas que ganham determinado valor é que poderiam fazer jus, né? Ou que ganhavam um determinado valor, elas fariam jus àquele... Mas aí pergunta-se, e as outras pessoas que ganhavam até, por exemplo, 10, 15 mil, mas estão desempregadas? Elas não têm mais condições. Elas não teriam direito à assistência judiciária gratuita? Isso daí é um ponto, inclusive, que está sendo objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Justamente. Além de outros pontos também que estão sendo discutidos. Inclusive o TST, recentemente, ele suspendeu uma discussão sobre a jurisprudência, né? Justamente para que seja dada uma interpretação mais, assim, eu diria mais justa daquilo que está querendo se propor, para que não haja também um prejuízo para ninguém. Porque cria-se, indiscutivelmente, quando se tem uma legislação difícil de se interpretar, a gente informa que cria-se uma insegurança jurídica. Um exemplo é o trabalho intermitente. Quando, na verdade, ele se daria esse trabalho intermitente? Há determinadas situações que o trabalho intermitente, por exemplo, ele seria muito interessante, mas para outras ele não seria. Que trabalho é esse intermitente? O trabalho intermitente seria aquele trabalho que seria por hora, por semana, por períodos, né? Ele não é aquele trabalho contínuo, seria por períodos, né? Inclusive saiu recentemente uma medida provisória, inclusive ela está para ser ratificada também, em relação à contribuição previdenciária. Inclusive eu me recordo aqui que em outras ocasiões nós tínhamos até conversado sobre isso e não existia. Aí passou a existir uma medida provisória prevendo que a empresa contribuiria. Já dizem que não vai ser bem assim e já dizem que não vai ser, essa medida provisória também não vai para frente. Enfim, são situações como essa que a gente fica em dúvida como é que vai se discutir, né? Como é que vai se aplicar. E o empregador, o que perdeu? Se perdeu alguma coisa? Eu diria que essa reforma ela criou muita insegurança jurídica. Ela foi prejudicial sob o ponto de vista do trabalhador, não apenas na questão do direito material por si só, mas também da questão do direito processual, da parte processual. Então, é imposto agora para quem perde a demanda, né, aquele que entra com a ação, se ele perder, ele vai ter que arcar com o chamado ônus de sucumbência, ou seja, honorários a favor do advogado da empresa e vice-versa. Sucumbência recíproca, inclusive. Então, se ele não ganhar tudo, a parte que ele não ganha, ele vai ter que pagar honorários e a outra também. Isso realmente fica um pouco confuso, até para quem não lidava antes com esse tipo de situação, que era inexistente antes da reforma, mas que agora está vigorando. Torna-se muito difícil a gente mensurar. A princípio, quem perdeu efetivamente foi o trabalhador, né? Ele que teve, digamos assim, o peso maior dessa reforma foi em desfavor dele. Os sindicatos também, não obstante, no meu ponto de vista, aquele imposto sindical obrigatório deixa de ser obrigatório. Para mim, me parece uma das poucas
um dos poucos pontos da reforma que me parece ter sido benéfico, porque você não deixa de ser filiado, mas você também não precisa necessariamente pagar aquela contribuição, né? O imposto realmente caiu. Isso daí é um dos poucos pontos, sob meu ponto de vista, que foi benéfico. Ela prejudicou não apenas os operadores do direito também, como os advogados, prejudicou também os empregadores, de certo modo, porque eles, na verdade, alguns ficam, todos, na verdade, ficam até sem saber exatamente como proceder em determinados tipos de situações, né? Como é o tipo de contrato melhor para aquela situação, né? Porque antes... Positivo. Mas, doutor, nós temos necessidade de fazer o nosso comercial. Então, gente, não saia daí. Voltamos já. Dona Coló, o que tem aí para trazer a pessoa amada? Pinduca, pega e não me larga. E para tirar mal olhado? Comigo ninguém pode, é papo. E para ter um 2018 melhor, tem algum? Só tem! Bampará, este é famoso. O Bampará deseja um 2018 cada dia melhor pro Pará. Feliz Ano Novo! Vamos parar! Cada dia melhor pro Pará. Supermercados Formosa e Espaço Nova Vida. Uma ação de amor. Estamos de volta, conversando aqui com o doutor Nilton Maranhão, que faz parte do quadro de advogados que dá assistência jurídica ao Espaço Nova Vida, a comunidade Nova Vida, que nós só temos o que agradecer. Mas vamos continuar nosso papo. Outro ponto que me chamou a atenção é que o negociado sobrepõe o legislado. Mas, uma vez, o empregador saiu ganhando? Essa questão aí ela é um pouco controvertida, né? Ela é algo a ser discutível, porque não necessariamente torna-se benéfico para o trabalhador. Considerando que a relação entre empregado e empregador é uma relação, antes de tudo, capital-trabalho, mas ela também é uma relação muito conveniente. E a parte mais frágil economicamente da relação é justamente o trabalhador. Então, não é difícil de se imaginar que o empregador possa utilizar-se disso para impor determinada característica específica para aquele contrato de trabalho. Então, isso é um ponto negativo, né? Porque o empregador de má fé ele pode querer incluir, né, numa negociação que o empregado faça aos moldes daquilo que ele quer, né? Então, não seria tão benéfico, né? E é lógico que existe aqui, a gente não teríamos que ter aqui um tempo bem razoável para discutir ponto a ponto, mas embora seja algo que já estava se fazendo no âmbito das negociações coletivas, mas eu acredito, isso é nosso ponto de vista, eu acho que negociação individualmente, eu acho que é um pouco complicado. Agora, eu lhe pergunto também, eu sou leigo, né? Mas essa reforma reduziu o desemprego? Olha, as últimas pesquisas, os últimos, inclusive dados fornecidos pelo CAGED, são enfáticos em dizer que não alterou nada. Mas para o advogado alterou, né? Então... Dentro da causa trabalhista? Na verdade, proporcionalmente, né, como você, inclusive, relatou anteriormente, houve uma diminuição das demandas, né? Mas já se cogita que isso daí está sendo contingenciado justamente aguardando-se
o pronunciamento dos tribunais superiores a respeito, por exemplo, Supremo Tribunal Federal, TST, né, para apaziguar a jurisprudência, né? Então, é natural, isso daí é natural que, por via de consequência, logicamente, proporcionalmente o número de demandas diminui e, logicamente, que as ações que os advogados propõem diminuem também. Então, limitou também a atuação dos sindicatos nas negociações entre patrões e empregados. Os sindicatos eles tiveram uma e nós já bastante, até falamos um pouquinho no primeiro bloco a respeito disso. Né? Eles tiveram uma redução considerável. Eles vão ter que, primeiro de tudo, fazer... Enfraqueceu os sindicatos? Penso que sim, enfraqueceu. Em modo geral, né? De um modo geral. Mas, por outro também, vai forçar que o sindicato realmente lute, né? Lute pelo trabalhador, primeiro que ele se filie, e segundo, que ele faça jus aos recolhimentos que o trabalhador vai fazer. Seria uma forma velada de eliminar a ação dos sindicatos? O que é que o senhor tem? É um pouco difícil, né? Eu interpreto como um papel mais ativo. Os sindicatos vão ter que ter um papel mais ativo, isso daí não há dúvida. Essa reforma ela veio para tornar, primeiro de tudo, não tornar irrelevante, mas eu digo mais contundente em relação a isso. Inclusive já tem decisões judiciais, né? Isso daí, decisões judiciais que ainda estão em fase recursal, obviamente, informando que o trabalhador que queira obter benefício do sindicato, ele tem que ser obrigatoriamente filiado a ele. Então, aquele que não é filiado, ele não pode nem requerer os mesmos direitos, os mesmos benefícios, direitos e vantagens daquele que é filiado. Isso daí. Mas sempre funcionou assim, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque se o sindicato faz uma negociação, por exemplo, com a empresa, mesmo aqueles que não estejam necessariamente vinculados, eles acabam se beneficiando. Mas isso daí ainda vai ser muito discutido ainda. Isso daí eu acredito que ainda vai ter muita discussão em relação a isso. A verdade é que, infelizmente, fazem reformas, mexem nas leis e, no final das contas, quem arca com as consequências é sempre quem está na base da pirâmide. E eu aproveito para lembrar que esse ano teremos eleição para presidente, governador, senador e deputado federal e estadual. É hora de mudar esse atual quadro que está aí. Vamos dar chance aos novos e vamos botar para correr aqueles que só prometeram e não fizeram nada. E você sabe, melhor do que eu, muitos de vocês, lógico. Dr. Nilton Maranhão, obrigado por participar mais uma vez do nosso programa. Como sempre, você foi muito esclarecedor nas suas colocações. E as suas considerações finais? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade aqui. Eu acho que o tema merece uma ampla discussão sempre, né? Apesar dele não ter sido discutido no momento que ele foi confeccionado, né, pelo Congresso Nacional, quando ele foi sancionada a lei, não teve uma ampla discussão, mas eu acho que é sempre muito salutar, é muito feliz essa discussão e esse espaço dentro do programa a respeito de um tema que é não apenas atual, como de interesse de todos. E a gente fica sempre à disposição do programa para qualquer outra dúvida e outros esclarecimentos necessários. E nós voltamos no próximo final de semana com o programa Nova Vida. Fique todos com Deus e até lá. Gente,
Não esquecendo que é só por hoje, sem droga, porque hoje é o primeiro dia do resto da minha, da sua, da nossa vida sem droga. Tchau. Liga pra gente se você estiver precisando de ajuda.